Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa primeira aula de biologia, né, neste novo formato. E como vocês podem ver, eu vou falar sobre o sistema ABO. No caso, né, nós já falamos sobre o sistema ABO, mas eu vou fazer uma breve revisão para que a gente possa concluir este capítulo. Quando Landstein concluiu a incompatibilidade entre os grupos sanguíneos, a sua equipe, né, percebeu que essa incompatibilidade era em decorrência a certas substâncias presentes no plasma sanguíneo e presente na membrana das hemácias. Mas quem são essas substâncias e qual é a sua função para a determinação dessa incompatibilidade sanguínea? Essas substâncias são duas. A que está presente no plasma sanguíneo é denominada de aglutininas, na verdade são anticorpos, e a que está presente na membrana das hemácias nós denominamos aglutinogênios. O que a gente sabe é que as aglutininas, elas são anticorpos capazes de reagir com certos polissacarídeos presentes nos aglutinogênios. E existem dois tipos de cada. Dois tipos de aglutinogênios, né, que nós denominamos de aglutinogênios A e B, e dois tipos de aglutininas, que nós chamamos de anti-A e anti-B. E cada uma vai possuir uma propriedade específica para a determinação do grupo sanguíneo e para a determinação da incompatibilidade sanguínea. A substância responsável pela determinação do nosso grupo sanguíneo, que vai dizer se você é do grupo sanguíneo A, B, AB ou O, é o aglutinogênio, que é a proteína, né, presente nas hemácias. Se lá na hora que você estiver fazendo o seu exame, lá no laboratório, foi identificado que você possui somente o aglutinogênio A, significa que o seu grupo sanguíneo é A. Se foi identificado que você possui somente o aglutinogênio B, significa dizer que você é do grupo sanguíneo B. Se foi identificado que você tem os dois aglutinogênios, A e B, significa dizer que você é do grupo sanguíneo AB. Se não foi encontrado nenhum aglutinogênio, significa dizer que você é do grupo O. Por isso que há muito tempo atrás, o grupo sanguíneo, que hoje é chamado de O, também era chamado de grupo 0, porque não conseguiram encontrar nenhuma proteína. Outro fator muito importante, aqui no caso, a nossa segunda substância, que é a aglutinina. Qual é a função dessa aglutinina? Como a aglutinina são anticorpos encontrados no plasma sanguíneo, a importância dela, a função dela é a determinação da incompatibilidade sanguínea. Porque, quem é do grupo A tem a aglutinina anti-B. Quem é do grupo B possui a aglutinina anti-A. Quem é do grupo AB não possui nenhuma aglutinina. Quem é do grupo O vai possuir as duas aglutininas, a anti-A e a anti-B. Aí pensem aqui comigo. Se quem é do grupo sanguíneo A possui o aglutinogênio A e os anticorpos B, significa dizer que dentro deste sangue, né, dentro da corrente sanguínea desse indivíduo, não poderá
entrar sangue que tenha aglutinogênio B, porque senão vai ocorrer aquela reação de aglutinação, onde o sangue, né, assim, no popular, ele vai coalhar, e se ele coalha, ele para de circular e a consequência é a morte do indivíduo, certo? Por exemplo, como quem é do grupo sanguíneo B possui o aglutinogênio B, aqui não poderá entrar sangue com aglutinogênio A. Quem é do grupo AB possui os dois aglutinogênios, então esse indivíduo não possui nenhuma aglutinina, significando dizer que tanto faz a pessoa receber um sangue com aglutinogênio A como com aglutinogênio B. Por isso que quem é do grupo sanguíneo AB é denominado como receptor universal, que pode receber sangue de todo mundo. Não estamos levando em consideração nesse momento a questão do sistema RH, que nós vamos ver daqui a pouco. E quem é do grupo sanguíneo O, como não possui nenhum aglutinogênio, aí aqui ele vai ter os anticorpos A e B. Por isso que quem é do grupo O só recebe sangue dele mesmo, mas pode doar para todo mundo, devido à presença, né, a não presença, no caso a ausência dos aglutinogênios A e B. Pessoal, eu coloquei aqui para vocês essa imagem que representa a questão da transfusão sanguínea, mediante a presença das substâncias, né, tanto nas hemácias quanto no plasma sanguíneo, a gente vai poder determinar quem pode doar para quem pode receber de quem. Coloquei aqui do lado esquerdo o doador, aqui do lado direito o receptor. Quem é do grupo A pode doar para A e para B. Quem é do grupo B pode doar para B e para B. Quem é do grupo AB pode doar somente para quem é AB. E quem é do grupo O pode doar para todos os grupos sanguíneos, determinando assim que quem é do grupo AB é receptor universal, quem é do grupo O é doador universal. Também temos que levar em consideração a questão do RH, que nós vamos ver daqui a pouco, né? Então, não é, por exemplo, AB positivo e AB negativo, que é receptor universal, que pode receber todo mundo, de todo mundo. Não é assim que funciona. A gente vai ter que levar em consideração isso também, tá? Mas, por enquanto, fica essa informação aqui. Aí depois, quando nós estudarmos sobre o RH, a gente complementa essas informações. Ok? Agora a gente vai para a melhor parte, né? Que é a questão da genética do sistema ABO. Então, aqui, como vocês podem ver, o grupo sanguíneo, os 4 grupos sanguíneos, é o fenótipo, né? Que é a característica do indivíduo. Então, os indivíduos, eles podem ser do grupo A, do grupo B, do grupo AB e do grupo O. E aqui eu coloquei uma colunazinha para os genótipos. Coloquei aqui, ó, isão. Nós vamos usar a letra I, né, para caracterizar aí os genótipos. Isão é dominante e izinho é recessivo. Já fiz uma prévia aqui, né? Então, vocês podem perceber aqui que os grupos A e B são dominantes e a B também possivelmente parece ser dominante, mas vamos lá. No caso, apenas A e B são dominantes. Como é que eu vou fazer para diferenciar o genótipo do grupo A e do grupo B? Ó, vou colocar aqui no grupo A o índicezinho
A nos dois alelos. Então, quem é do grupo A, homozigótico, tem genótipo isão A, isão A. Da mesma forma, do grupo B. Quem é do grupo B vai ter genótipo homozigótico, isão B, isão B. E o grupo AB? Gente, o grupo AB, ele é codominante ao A e ao B. No caso aqui, a questão do grupo AB. No caso, gente, como eu já disse para vocês, o grupo AB, ele é codominante ao grupo A e ao grupo B. Ele vai possuir alelos simultâneos, tanto do grupo A quanto do grupo B. Digamos que uma pessoa do grupo A homozigótica cruzou com uma pessoa do grupo B homozigótico. Então, todos os descendentes terão genótipo codominante, porque ele vai receber um alelo isão A do indivíduo do grupo A e um alelo isão B do indivíduo do grupo B. Então, ele vai ficar com genótipo heterozigótico, isão A, isão B. E isso caracteriza, né, a codominância entre os grupos A e B, determinando o indivíduo do grupo sanguíneo AB. E como vocês podem ver, quem é do grupo O é recessivo, então ele vai ficar com genótipo isinho, isinho, ok? Mas digamos que uma pessoa homozigótica do grupo A cruzou com uma pessoa do grupo B. Qual vai ser o genótipo e o fenótipo do descendente? Aí a gente bota a cabecinha para pensar. Se a pessoa do grupo A é homozigótica, ela vai transmitir, né, um alelo para o descendente. Então, como os dois são iguais, significa dizer que ela vai transmitir para o descendente o alelo isão A. E quem é isinho, isinho vai transmitir um alelo isinho. Então, assim, nós vamos ter um genótipo heterozigótico, isão A, isinho. E o fenótipo do indivíduo vai ser grupo A. Da mesma forma, se uma pessoa do grupo B homozigótica cruzar com uma pessoa do grupo O, o genótipo vai ser isão B, isinho. Vai ser heterozigótico e o fenótipo vai ser grupo B. Então, resumindo. Então, meus amores, aqui para resumir, né, a genética do sistema ABO, aqui nós temos os grupos sanguíneos que representam o fenótipo, certo? A característica do indivíduo. Por exemplo, eu sou do grupo sanguíneo AB. Então, o meu fenótipo para o grupo sanguíneo, no caso, é AB, ok? Então, significa dizer que os meus pais, ou eles são do grupo A, ou do grupo B, ou do grupo AB, né? Que também vai ter a possibilidade de enviar para mim, cada um enviar um tipo de alelo diferente, como eu já mostrei para vocês nos cruzamentos. Então, nós temos 4 fenótipos, grupo A e grupo B, que são dominantes, podendo ter genótipo homozigótico e heterozigótico. No caso, o grupo A vai ser isão A, homozigótico e isão A, isinho, heterozigótico. O grupo B vai ter genótipos isão B, homozigótico, isão B, isinho, heterozigótico. Quem é do grupo AB vai ser codominante ao grupo A e B. No caso, o genótipo vai ser heterozigótico, isão A, isão B. No caso, eu, né? Eu sou isão A, isão B. E quem é do grupo O vai ser recessivo, isinho, isinho.
Agora é só partir para os cruzamentos que tá tudo ok, né? Agora que a gente vai para a parte 2, né, do sistema dos grupos sanguíneos. No caso aqui, nós vamos falar um pouco sobre o sistema RH. Vocês podem aprofundar mais a leitura, os exemplos, na página 31 e 32 do livro didático de vocês. Então, gente, o que é esse RH? Gente, o RH, ele é um anticorpo, né, que foi encontrado em 1940 pelo maravilhoso Landstein e sua equipe. Foi que eles fizeram, eles injetaram em massas de um macaco, né, chamado, coloquei aqui para vocês, macaco rhesus, do inglês, né, significa rhesus. Por isso que a gente passou a chamar esse anticorpo aqui de RH, devido à abreviação, né, do nome rhesus. Quando a equipe do Landstein testou esse anticorpo, agora chamado, né, de anti-RH, em sangue humano, eles notaram que esse anticorpo ele provocava a aglutinação das hemácias em cerca de 85% das pessoas. Então, eles chegaram à conclusão de que nas hemácias dessas pessoas, havia um antígeno semelhante aos do macacos rhesus. Por isso, né, ele ficou denominado como fator RH. As pessoas que reagiram ao anti-RH, elas foram chamadas, né, de RH positivo, e em 15% das pessoas testadas não ocorreu a aglutinação, então elas passaram a ser chamadas de RH negativo. Em resumo, a presença do anticorpo RH nas hemácias de um indivíduo significa dizer que ele é RH positivo. E a ausência, né, do anticorpo RH nas hemácias de um indivíduo significa que ele é RH negativo. Então, para o sistema RH, nós temos dois fenótipos, que é o RH positivo e RH negativo. Ou seja, além do grupo sanguíneo, se a pessoa é do grupo A, B, AB ou O, ainda tem a presença ou não do RH, que vai dizer se ele é RH positivo e RH ou RH negativo. Que isso também vai contar bastante na hora da transfusão sanguínea. É o seguinte, quem é RH positivo tem a presença, né, do anticorpo RH nas hemácias. Então, vai poder receber de RH positivo, que também tem, né, porque é igual, obviamente, claro, ó. Então, e também poderá receber de quem é RH negativo, porque não tem a presença do anticorpo RH, então não vai ter problema nenhum. No caso, euzinha, que sou AB positivo, posso receber de todo mundo. De todo mundo. Então, se eu precisar de sangue, graças a Deus eu não morro fácil. Enfim. Agora, quem é RH negativo só pode receber, né, de quem é RH negativo. Por quê? Porque se receber um sangue que tenha o anticorpo RH, vai dar problema, certo? Observem bem. Super fácil da gente conseguir aprender e identificar a genética do sistema RH. Por quê? Porque nós só temos dois fenótipos. Um fenótipo dominante e um fenótipo recessivo.
Então, nós vamos condicionar aí, né, os fenótipos do sistema RH apenas por 2 alelos. O alelo Rzão, que vai determinar se a pessoa é RH positivo, né? E o alelo Rzinho, que vai determinar se a pessoa ela é RH negativo. Então, aqui nós temos os fenótipos RH positivo e RH negativo. Quem é RH positivo tem a possibilidade, né, de 2 genótipos. O homozigótico Rzão, Rzão e o heterozigótico Rzão, Rzinho. Quem é RH negativo, como é recessivo, só tem um genótipo possível, que é o Rzinho, Rzinho. Ai meu Deus, socorro, o negócio caiu. Eu vou fazer aqui um cruzamento para vocês. Rapidinho, né? Só pra gente relembrar, para nós não perdermos o costume. Eu vou cruzar aqui 2 indivíduos heterozigóticos para o sistema RH. Então, vai ser Rzão, Rzinho versus Rzão, Rzinho. O que a gente faz? Hashtag jogo da velha, pra gente não perder tempo. Risca esse daqui, porque nós não temos tempo de colocar símbolo nenhum. Vamos colocar um alelo do primeiro indivíduo em cada coluna. Então, o alelo Rzão fica na primeira coluna e o alelo Rzinho na segunda. Vamos colocar os alelos do segundo indivíduo nas linhas. Então, o alelo Rzão fica na primeira linha e o Rzinho fica na segunda. Aí, agora a gente junta, né? Para poder determinar os nossos descendentes. Então, o primeiro descendente vai receber um Rzão do pai e um Rzão da mãe. Digamos que aqui é o pai e aqui é a mãe. O segundo descendente vai receber um alelo Rzão da mãe e o alelo Rzinho do pai. O terceiro descendente, aí ele já vai receber o alelo Rzão do pai e o alelo Rzinho da mãe. O quarto descendente, um alelo Rzinho do pai e um Rzinho da mãe. Pronto. Então, aqui significa dizer que nós temos 1, 2, 3 indivíduos de RH positivo e apenas um indivíduo de RH negativo. Aqui, no caso, a minha proporção fenotípica ficaria 3 indivíduos de RH positivo por 1 de RH negativo. Então, a minha proporção fenotípica é de 3 por 1. Mas eu também posso dar esse resultado, como vocês sabem, em porcentagem. Então, aqui, se eu tenho 3 descendentes com RH positivo, significa dizer que 75 deles terão a probabilidade de nascer com RH positivo. E aqui, 25%. Como eu também posso dar infração, por exemplo, quantos são RH negativo? 1/4. E assim, né, eu já expliquei para vocês mais detalhadamente, né, os cruzamentos, que vai ficar para a próxima oportunidade, certo? No próximo ponto, eu vou explicar para vocês, vou falar um pouco para vocês de eritroblastose fetal. Como vocês sabem, o fator RH é uma molécula que está presente na superfície dos glóbulos vermelhos de algumas pessoas. Quando a gente vai falar de eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido, a gente tem que ter em mente que o nome dessa doença, ela diz muita coisa pra gente.
né? Por exemplo, éritros significa do grego vermelho, certo? Blastos significa broto. E fetal é porque está relacionado ao feto. Mas quando a gente chega aqui, ó, nessa palavra hemolítica, vai dizer uma coisa muito interessante para a gente. Essa palavra hemolítica, ela vem do substantivo hemólise, que hemo significa sangue e lise significa quebra ou destruição. Então, em resumo, a eritroblastose fetal, ela significa a destruição das hemácias do recém-nascido, certo? A destruição dessas hemácias, ela vai causar algumas consequências para o recém-nascido, mas vamos entender. Quando é que ela ocorre? Quando o sangue do bebê, quando o sangue da criança for RH positivo e o sangue da mãe for RH negativo, obviamente o pai vai ser RH positivo, né? Porque se a gente fizer o cruzamento, a gente vai entender que para essa criança ser RH positivo, a mãe sendo RH negativo, o pai tem que ser positivo. Então, resumindo, quando a mãe for RH negativo e a criança for RH positivo, vai ter uma incompatibilidade do fator RH entre os dois indivíduos. Então, o sistema imunológico da mãe, que tem o sangue RH negativo, vai determinar que os glóbulos vermelhos do sangue RH positivo do feto são estranhos, né? São estruturas, indivíduos estranhos que vão estar ali presente no sangue dessa criança. E a partir daí vai produzir anticorpos contra o fator RH dos glóbulos vermelhos do feto. Então, esse processo a gente chama de sensibilização ao RH. Os anticorpos da mãe se fixam e destrói os glóbulos vermelhos do feto. Então, essa destruição, ela começa enquanto o feto ainda está no útero e vai continuar após o parto, ocasionando o quê? Ocasionando doenças, né, como a anemia. O que é a anemia? A anemia nada mais é do que a destruição das nossas hemácias por uma substância chamada bilirrubina, que é uma pigmentação amarela que vai destruir as nossas hemácias, ocasionando a anemia, que se for assim, no estágio mais grave que a gente possa imaginar, pode ocasionar até a morte. Então, essa ocorrência da eritroblastose fetal, hoje em dia, né, graças a Deus, já existem tratamentos que são possíveis, né, para evitar a eritroblastose fetal. Se a mulher, ela sabe que ela é RH negativo e vai dar à luz a uma criança RH positivo, ela vai receber, né, no momento do parto, uma injeção intravenosa com a presença dos anticorpos RH. Então, quando esses anticorpos se combinam com as hemácias do sangue da mulher, que é RH negativo, ele vai evitar a sensibilização da mãe. Então, as próximas gestações, elas já poderão ser mais tranquilas.